Vamos trazer aqui uma palavra ao coração dos irmãos, algo que nessa tarde Deus colocou no meu coração. Eu quero aqui começar falando, quem aqui já não se sentiu desgastado? Às vezes nós gastamos tanta energia na nossa vida, e na maioria das vezes que nós gastamos energia, são com coisas desnecessárias, coisas supérfluas, coisas que não têm proveito nenhum. Às vezes é assim, e vai passando o dia, e um dia desses aí eu tive trazendo uma palavra para a liderança, só que muitas vezes as pessoas não levam tão a sério as coisas que nós passamos. Eu não sou muito de estar postando coisas pela internet, mas quando eu sou impulsionado pelo Espírito Santo para trazer algo, você pode ter certeza, querido, que se eu coloquei ali, porque Deus me incomodou muito para que a gente pudesse compartilhar com vocês. E esses dias, Deus tem me falado sobre as setas malignas que tenham sido levantadas. Foi um plano do inimigo mesmo, arquitetado para paralisar a liderança, para paralisar os discípulos. Eu não sei se os líderes reproduziram isso para vocês nas células, mas é muito importante quando a gente passa algo para a liderança, para que também seja reproduzido quando é de ordem, quando se trata de coisas assim, que se trata de alerta espiritual, de uma vigilância maior. Eu passei isso para os líderes, passei isso para os pastores, e muitas pessoas entraram em contato comigo no particular, no privado, e falando: olha, eu precisava ouvir essa palavra. Olha, exatamente estava acontecendo comigo isso. E infelizmente alguns acabam caindo na armadilha do diabo. A Bíblia diz que o diabo ele age com astúcia. Ele é astuto. Nós devemos lutar não contra a carne e contra o sangue, mas contra as astutas ciladas do diabo. Então ele arma ciladas contra a nossa vida. Se nós não estivermos atentos a isso, acabamos caindo em armadilhas, em ciladas. Eu lamento que muitas pessoas andam como Pedro, que apesar de ser advertido por Jesus: olha, eu roguei por ti para que a sua fé não desfaleça. Foi assim que Jesus alertou Pedro. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Pedro achou que estava preparado e não deu tanta atenção àquilo, mas Jesus ainda advertiu mais. Falou assim: olha, pela sua insistência, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Isso se cumpriu na vida de Pedro. Ele caiu feio. E inúmeras vezes Deus adverte a gente com sonhos. Deus adverte aqui desse altar. Muitas palavras têm saído e sendo proferidas aqui, mensagens. Se vocês puderem rever algumas mensagens, é muito importante vocês verem algumas mensagens no canal do YouTube, estarem assistindo novamente, estarem atentos a isso, porque não é por acaso que nós trazemos uma palavra. Quando nós trazemos uma palavra aqui, é por direção de Deus, e é Deus querendo mostrar algo para a igreja. Como eu disse, esses dias eu tinha falado sobre a artimanha do diabo, que o diabo estava trazendo alguns dardos inflamados na mente, no coração de algumas pessoas, que eram para vigiar. Alguns lembram disso, não? Que era para vigiar com palavras, com atitudes, no serviço, algumas coisas acontecendo de ordem de acidentes, pequenos acidentes, que pode tirar a tua paz, tirar você do sério, desânimo de ir para a célula, desânimo de ir para a igreja. E justamente era porque o diabo estava lançando setas para isso. Só que muitos crentes, parece que a unção tem prazo de validade. Ele ouve aqui, e é literalmente aquilo que se fala. Parece que ouve por um ouvido e sai pelo outro.
ainda que isso é impossível. Mas acontece exatamente isso. Muitas pessoas não dão atenção devida ao que deveria dar. Mas inúmeras vezes nós vemos muita gente cansada, muita gente querendo parar, porque caem justamente numa armadilha do inimigo. E quando eu estava ali pedindo para Deus uma direção de uma palavra, justamente veio o tema, o cansaço do crente. Justamente Deus querendo nos alertar alguma coisa. Às vezes nós brigamos por pouca coisa, às vezes fazemos tempestades em copos de água. É verdade, irmãos. São casais que por pouquíssimas coisas tiram aquele dia que era para ser um dia bênção, um dia maravilhoso, virou um inferno. Às vezes um passeio virou a maior desgraça, nem tem mais passeio, por causa de coisa tão pequena. E infelizmente eu posso dizer o seguinte: quem aqui tem alguma dificuldade como eu, que precisa usar óculos, às vezes até mesmo óculos, às vezes até uma lupa para ver alguma coisa, quem vê? Quem tem essa dificuldade? Muito bem. Às vezes nós colocamos justamente, irmãos, espiritualmente, lente de aumento nos problemas. Quando a gente quer ver alguma coisa, a gente aumenta, a gente vai lá com a lente, vai lá com uma lupa e tenta aumentar lá para ver alguma coisa que a gente está com dificuldade de ver. E espiritualmente, algumas pessoas estão colocando lupa, irmãos, lentes de aumento em problemas, em coisas que não tem que ser maximizada. Quando eu falo isso, é aumentado, irmãos. Às vezes o problema é aquele tamanho, mas ele faz daquele problema um problemão. É um probleminha, mas às vezes se torna um problemão, porque nós colocamos lentes de aumento neles. Então às vezes nós olhamos para um problema, ou olhamos para o inimigo e colocamos lente de aumento nele. E é como se a gente estivesse tirando aqui um ângulo de uma foto e aumentasse, né, o foco para que visse com mais nitidez, de uma forma maior, de uma forma grandiosa. E infelizmente muitas pessoas fazem isso com o inimigo, com os problemas, e se esquece que os problemas não chegam ao pé do tamanho do nosso Deus. Amém ou não? Às vezes nós supervalorizamos o inimigo, simplesmente colocamos o nosso foco mais em coisas supérfluas, mais em pequenas coisas do que naquilo que deveria estar focado. Aí o que acontece quando isso acontece? Quando nós colocamos o foco naquilo que não deveria colocar, nós nos estressamos. Infelizmente, nós nos estressamos. Sabe o que é estresse? Nós perdemos a cabeça, chega o cansaço, aí é onde a gente diz: eu não aguento mais o meu casamento. Aí é quando você diz: eu não aguento mais a igreja, eu não aguento mais a célula, eu não aguento mais meu filho, eu não aguento mais N coisas, por conta disso, do estresse, porque simplesmente colocamos uma lente de aumento em coisas pequenas, que acabam virando coisas grandes, e acaba tirando a gente do sério, nos estressando. E é justamente isso que eu quero falar sobre o cansaço do crente, baseado numa palavra que Deus falou com o profeta Jeremias, no capítulo 12, versículo 5, que aí eu quero ler com vocês. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Essa primeira parte aí. Quantos aqui acreditam que Deus tem coisas maiores para a sua vida? Por que eu falo que Deus tem coisas maiores? Porque Deus é um Deus de potencial. Ele anda criando coisas novas sempre. Deus não fica estagnado a uma coisa que Ele já criou, Ele cria novas coisas. Por isso que está escrito: eis que
farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Está lá no livro de Isaías. Não é porque Ele criou os céus e a terra e parou por aí. Deus sempre é um Deus criativo, Deus de potencial. E potencial é aquilo que você ainda não fez, que vai fazer. Então você tem um potencial, tem algo que você não fez, que Deus quer que você faça. Tem algo que você ainda não atingiu, que você vai atingir, em nome de Jesus, amém? Vou colocar aqui a NVT. Se correr com homens o deixa cansado, como poderá competir com cavalos? E se você for olhar o contexto aí, é Deus falando com o profeta. É Deus que intima o profeta Jeremias, dizendo o seguinte: você está cansado, meu filho? Correndo com homens? Eu tenho coisas maiores para você, e tua competição vai chegar com cavalos. E se você está se cansando com coisa pequena, imagine quando chegar coisas grandes. Então tem gente que está aqui sonhando com coisas grandes, mas que só no competir com isso que você tem na mão, tu já está cansado. Eu não sei se você está entendendo. Tem gente almejando aqui ganhar 12 mil reais de salário, e para ele acordar 8 horas da manhã e depois chegar às 5 da tarde já é um canseira, com 1 hora de trabalho, de descanso para comer, para o almoço. Aí reclama do salário, se bem que eu podia estar ganhando 12 mil e eu ganho 2, 3 mil. Mas se você se cansa trabalhando somente isso daí, imagine quando você chegar a uma competição mais acirrada contra cavalos, que é justamente o potencial onde você quer chegar ganhando 12 mil. Eu não sei se você entende, querido, mas existem coisas que estão acontecendo contigo que é para te levar mais adiante. Só que muitas pessoas que estão aqui estão paralisadas devido às circunstâncias que estão atingindo na tua vida, no seu nível. E se aquilo que a Flávia está enfrentando hoje, ela já está cansando ela, imagine para aquilo que Deus quer levar ela. E o que Deus está dizendo hoje para o Brunão? Ele está dizendo assim: meu filho, renova as suas forças enquanto tem tempo, porque o que eu tenho para você é muito maior. Você está se cansando andando com homens, imagine que amanhã você vai estar competindo com cavalos. Eita, cutuca quem está do teu lado e fale: se prepare para competir com cavalo, querido. Cavalo corre, não corre, gente? Tem gente que subiu uma escada dessa, faz que nem eu. Gente, a gente precisa ser gadita de verdade. Tem gadita aqui? Deus quer nos ensinar, irmãos, a não ser vencido pelo cansaço, porque terra cansada não produz. Deus quer nos dar um renovo, amém ou não? E eu quero aqui que você se atente a uma coisa. Vamos ver no capítulo 11, 19 de Jeremias. 11 e 19, é um capítulo antes do que Deus falou aí com Jeremias. Vamos ver o contexto. Podem ler. Mas eu era como um manso cordeiro que era levado à matança, ou para o matadouro, vai. Vamos derrubá-lo, para que seu nome seja esquecido para sempre. Está aí. O que Jeremias estava? Como que ele estava? Revoltado. Como que esse homem estava? Cheio de revolta. Era assim que estava o profeta Jeremias. E olha, quando eu olho para isso, os moradores da cidade, essa cidade natal de Jeremias, chamada Ananote. Essa Anatote, gente, corrigindo, Anatote, era a cidade natal de Jeremias. Eles estavam forjando um plano para matar o profeta que denunciava a maldade deles. Gente, Anatote estava conspirando contra o profeta, e o profeta soube disso. Ele ficou doido da vida com isso, estressado. Como que pode a minha cidade natal se voltando contra mim, querendo me matar, querendo me destruir, e eu trazendo um alerta para eles? E muitas vezes é assim que acontece.
Quantas vezes, irmãos, diante desse altar, diante da célula, nós somos tão usados por Deus para trazer uma palavra de libertação, de cura. Nós cobramos mesmo, nós exigimos, nós chamamos atenção, nós sentimos sua falta quando você não vem no culto. E o que nós recebemos? Massacre. Somos mal entendidos. É porque é muita cobrança, é muita exigência, pega muito no pé, lógico, porque não queremos que você fique para trás. Isso cansava Jeremias, isso trazia um estresse para Jeremias. Jeremias estava se sentindo, irmãos, como Asaf. Quem se lembra de Asaf no livro de Salmos? Quem se lembra do que ele estava passando? Eu me lembro, Salmo 73, pode colocar aí, vamos ver como que Asaf estava. Coloca para mim aí. Certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração puro, vai. Quanto a mim, vamos ler, crente, vai. Quanto a mim, meus pés e quase, olha aí o salmista dizendo, ó, quase deslizei, quase caí. Vamos. Pois tive o quê? Inveja. De quem? Quando os vi, apesar da sua, continue. Levam uma vida sem sofrimento, tenho um corpo saudável e forte. Ou seja, para mim, que sou crente, está indo de mal a pior, as coisas difíceis, apertadas. Mas eu vejo pessoa que nem serve a Deus, vida regalada, mais liberdade, estão indo de bem a melhor, de bom a melhor. Olha lá o que ele fala. Nem estão cheios de dificuldades, não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Veja bem, lá atrás ele fala que ele quase que escorregou, entendeu? Pensando o quê? Exatamente assim. Continue. Ostentam orgulho como um colar de pedras preciosas, vestem-se de crueldade, seus olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e falam somente maldades, e seu orgulho ameaçam usar de violência. Falam como se fossem donos dos céus, e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila, enquanto suas riquezas se multiplicam. Continue. Foi à toa que mantive o coração puro? Ou seja, será que está valendo a pena eu viver uma vida de honestidade, de santidade? Foi em vão que agi de modo íntegro, ou seja, eu ando de modo íntegro, me afasto do erro, do mal, e as pessoas fazem o que é errado e prosperam, e eu estou aqui na pindaíba. O dia todo só enfrento o quê? Continue. Ixi, parece, olha Deus falando aí, hein? Se eu tivesse falado como eles, teria traído teu povo. 15, 16, tentei compreender por que prosperam. Difícil entender, né? Vamos 17. Até que entrei aonde? Quantas coisas não são reveladas no santuário. E tem gente que prefere ficar em casa, irmãos. É no santuário que Deus nos traz revelações. É diante da presença dEle que os nossos olhos se abrem. Tenha receio daqueles que não amam estar aqui. Se preocupe com aqueles que estão distantes daqui. Alguma coisa está errado. Os seus olhos estão escuros, estão com névoas, está acontecendo alguma coisa. Olha só, entrei no santuário, ó Deus, e por fim entendi o destino deles. 18. Tu os puseste num caminho escorregadio e os fizeste cair do precipício para a destruição. São destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles, como quem ri de um sonho pela manhã.
Percebi então que o meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro, assim, cansado, estressado. Jeremias estava assim, ó, cheio. Como é que eu vou entender esse povo? Eu estou querendo eles no caminho certo, eu estou querendo eles no caminho certo para serem poupados de um juízo. E o que fazem os da sua terra natal? Querem matar o profeta, querem destruir o profeta. Irmãos, esse Jeremias estava passando realmente por isso. E às vezes, quando nós passamos por isso, nós nos esquecemos do nosso chamado. Aliás, que chamado é esse? Talvez Jeremias passou por um momento em que a mente dele bugou sobre o chamado dele. Porque se você for olhar sobre o chamado de Jeremias, vamos ver. No capítulo 1, acho que vocês se lembram. Vamos voltar lá para o capítulo 1, verso 19 e verso 20. Vejamos. Eles lutarão contra você. 18 e 19. Meu 18. Pois hoje eu o fortaleci como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro, como um muro de bronze. Você enfrentará toda esta terra, enfrentará os reis, os oficiais, os sacerdotes e o povo de Judá. 19. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois estou com você e vou te proteger. Eu sou o Senhor e falei. Às vezes não é assim que acontece com a gente. Deus fala conosco de manhã, de noite a gente somos afrontados pelo inimigo e nos esquecemos do que Deus prometeu de manhã. No culto de quinta, Deus falou uma palavra sobre o Deus especialista em milagres, e nos esquecemos quando chega no outro dia, sexta, sábado, passamos por um problema, algo nos abala, algo mexe as nossas estruturas, esquecemos, não nos atentamos àquilo que Deus falou conosco. E às vezes nós somos carregados de vingança, queremos fazer justiça com a nossa própria mão. Se você for olhar na Bíblia, você vai ver o profeta já indignado, cansado, cheio de ira, no capítulo 11, verso 20. Vamos lá, 11, 20. Ó Senhor dos exércitos, tu julgas com justiça e examinas pensamentos e emoções. Permite que eu veja a tua vingança pois coloquei minha causa em tuas mãos. Às vezes nós somos assim, né? Quebra a perna dele para mostrar que tu é comigo. Deixa ele na UTI lá, Senhor. Uns 40 dias tá bom. Em coma. E só levanta ele depois que eu for lá orar. A gente quer vingança, irmãos. Sabe? No capítulo 12, verso 1 e 2. Senhor, olha Jeremias, vai. Tu sempre me fazes justiça quando apresento uma causa diante de ti. Aí ele fala, né? Tu não deixa uma vez a palavra cair por terra. Portanto, desejo te fazer esta queixa. Queixa. Repita. O que é queixa, irmão? Algum filho já se queixou com você, pai? Algum filho já se queixou com você? A mulher já se queixou com você, marido, alguma vez? Alguma vez o marido já se queixou para você, mulher? Já, né? Líderes, alguns discípulos já se queixaram com você? Fala, Senhor. O profeta também se queixou para quem? Para quem? Vamos ver ele. Por que os perversos são tão prósperos? Opa, peraí. Parece que ele copiou, Ctrl+C, Ctrl+V.
o que Asaf tinha falado. Não parece? Estou bugado aqui, meu Deus. Estou sem entender porque esses camaradas que querem o meu mal estão prosperando tão bem. Porque os desonestos vivem em paz. Está aí, irmãos. Verso número 2. Tu os plantaste, eles criaram raízes e deram frutos. Teu nome está em seus lábios, mas tu estás longe de seu coração. Tudo isso aí, ó. Queria justiça. Aí Deus então começa a dizer em Jeremias 12:5. Agora você está entendendo por que Deus agora chega e confronta o profeta depois dele querer tanta resposta. Deus chega para o profeta e fala assim: se você correndo com os homens já está cansado, imagina você competindo com cavalos, como que você vai estar? Está morto. Você está vendo aí, irmãos? Sabe o que Deus está dizendo para o profeta? Fala assim para quem está do teu lado: olha Deus dizendo também para você. Se no nível que você está vivendo, você já está cansado, e mesmo assim quer mais, quer um melhor salário, quer uma casa maior, quer um carro melhor, imagine quando competir com cavalos. O teu nível agora é aquela casinha com IPTU de R$100 por mês. Só que a casa que você sonha, o IPTU é 300 por mês. Dá risada, né? Se com o Poisé que você tem hoje aí, você reclama com 1.000 de IPVA, hein, Divan? Imagine na BMW que você gosta de andar. 3.000 de IPVA, 4.000, 5.000. Eu não sei qual é a bobagem que te cansa, meu querido, mas o que você sonha é grande. Então o que você tem que fazer? Renova as suas forças nessa noite, porque o teu sonho é grande, você quer algo maior. Então não é para você ficar aí cansado com tão pouca luta que você tem, porque tem algo muito maior para vir. Meu Deus, como diz Oséias, meu Deus. Sabe que Deus falou comigo, mas eu levei o puxão de orelha de Deus. Se tu te cansas com 500 discípulos, imagine quando chegar aos 5.000. Ai. Tu entendeu esse mistério? Bem feito, Jesus. Mas é mesmo assim, irmãos. O padrão é outro, o nível é outro. A gente se preocupa, por exemplo, lá na empresa do Alex, lá tem 2 ou 3 funcionários trabalhando com ele. Amanhã depois ele vai ter vários filiais, amém? Em nome de Jesus. Aí amanhã depois ele vai ter que contratar mais gente, porque só os 2 e 3 não vão dar conta. Pensa que os problemas acabam? Não, vai aumentar, irmãos. É relativo. Isso é lógico, isso é uma lógica. Então ele tem que estar preparado para aquilo que vai vir ser grande, que é grande, que ele sonha. Ele tem que entender o seguinte: Deus está lhe adestrando para correr com cavalos, irmãos, para competir com cavalos. E eu não posso me cansar estando no nível tão baixo, porque o que Deus quer me levar é um nível muito maior do que eu imagino. É assim que você quer, que Deus quer que você pense. Tem gente se cansando com 3, 4 discípulos. Tem líderes cansando-se com 3, 4 discípulos. E está cantando: eu serei pai de multidões. Está parecendo um assembleiano cantando aquela música, né? Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava.
no lance imprevisto, até que eu possa. Tá vendo? Aí na primeira luta, ai, não aguento, não vou mais para a igreja. Mas cantou uma mentira no hino da harpa cristã. Eu quero estar com Cristo onde a luta se travar, ou seja, no serviço, lá em casa, na rua. É nada, irmão. Na frente me encontrar é como se fosse eu querer colocar meu pescoço para ser primeiro, pode colocar como primeiro para morrer aqui, vai, é isso, no lance imprevisto. Eu estou mentindo, entendeu? Na quinta-feira eu li uma passagem dizendo assim que nessa vida você terá 100 vezes tanto, com perseguições. Tem gente que esquece disso. Vai ser fácil? Não. A parte B eu não quero para a minha vida, sabe? Eu quero ser o teu 100 vezes tanto, mas não quero perseguições. Deus prometeu 100 vezes tanto, mas compete, meu irmão, compete, corre, seja preparado para correr com os cavalos, queridão. Quer ver? Teve discípulo aqui que participou da batalha bíblica, que pegou, foi no último dia a Bíblia para competir. Aí tu faça vergonha mesmo, filho. Não quer passar vergonha? Lê mais a Bíblia. Coma mais desse livro aí, entendeu? E está querendo ganhar o mundo com Jesus, não conhece nem para você, ué. Até você se abala um pouquinho, você comer mais, se alimentar mais. E quando a gente pega no pé, entra na escola teológica, não, porque eu já sei tudo, parece um Pedro da vida, né? Não, irmão, a gente tem que sempre ter a humildade de querer aprender mais, de buscar mais, de querer mais de Deus. Isso foi para mostrar como a gente vê tantas pessoas aí que pertencem a outras ideias de pensamento aí, de seitas, que conhecem tudo sobre a sua seita. E é uma vergonha que nós conhecemos tão pouco sobre aquilo que nós temos nas nossas mãos, que é a Bíblia Sagrada. Não temos nem capacidade de chegar e defender a nossa fé, que é realmente apologética, doutrina de apologética, defesa da fé cristã. Mas está aí, eu preciso me preparar. Deus está dizendo para Jeremias assim: preciso que tu sejas forte, Jeremias. É isso que ele está querendo dizer. Seja forte, Jeremias. Jeremias, não gaste energias com pequenas coisas que você está passando, Jeremias. Eu vou levar você a correr entre cavalos, Jeremias. Você vai competir com eles. Mas às vezes nós nos sentimos como Jeremias. Quem aqui já se sentiu como Jeremias? Já, né? Às vezes nós sentimos assim. Às vezes nós nos esquecemos, primeira coisa, das promessas. Que nem eu falei para você, somos advertidos de manhã, de noite já esquecemos. Deus fala conosco na quinta profética, domingo já esqueci do que Deus falou. Irmãos, eu estou carregando uma promessa comigo há mais de 20 anos. Muitos podem ter esquecido, eu não esqueci. Está aqui comigo. Porque Deus falou comigo, e se Deus falou comigo, eu tenho que armazenar, guardar no meu coração. Nós nos lembramos, irmãos, do que devemos esquecer, e nos esquecemos do que devemos nos lembrar. Aquilo que é para a gente esquecer, a gente acaba não esquecendo. Que são o que fizeram com a gente, que machucaram a gente, sabe o que fizeram. Às vezes quando acontece alguma coisa, por exemplo, entre um relacionamento de marido e mulher, tu vai lá e diz que perdoa, mas fica guardado lá naquele quartinho lá da alma. Isso era para ser definitivamente resolvido na hora do perdão. Na primeira, aí depois assim, não, eu te amo, aí aquelas coisas boas que aconteceu, sabe, de atitudes que marcaram, que ficaram marcados, de um bom relacionamento, de amor, de carinho que foi feito por ambos, isso é esquecido. Mas na hora de uma luta, de uma
rusgazinha de um desentendimento no relacionamento, o que se joga? Se abre aquela portinha daquele quartinho secreto dentro da alma, e começamos a jogar na cara da pessoa, dizendo: você fez isso um dia, você fez aquilo outro. Isso era para ser esquecido, irmãos, e o que era para ser lembrado foi os momentos de carinho, de atenção e de amor que houveram no relacionamento. É assim que acontece conosco. Nós somos peritos em nos lembrar de coisas que deveríamos esquecer, e somos, infelizmente, tão relaxados em coisas que nós deveríamos nos lembrar. Nós nos esquecemos que deveríamos lembrar de pedir perdão, de que devemos pedir perdão, de que nós não devemos ter rancor no nosso coração, de que nós não devemos ter desejo de vingança no nosso coração, porque a vingança pertence ao Senhor. Tudo isso, mas nós queremos justiça com as nossas próprias mãos. Nós queremos que nem Jeremias aqui, faça vingança, Senhor. É que nem eu falei para vocês: quebra a perna dele, coloca ele na UTI, só levante depois que orar. É assim que nós queremos, irmãos. Nunca se esqueça que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E o que Paulo disse? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fala para quem está do seu lado: é disso que você não pode se esquecer. Você precisa se lembrar disso. Fortaleça-se no Senhor, amém? Quando você se fortalece no Senhor, você sai vitorioso. Aí eu pergunto: como está seu coração? Será que você está ansioso ou ansiosa nesta noite? Está revoltado com alguma coisa que fizeram com você, comigo, com a igreja, com a célula, ou com a sua família, ou contigo? Te acusaram de alguma coisa? Será que você está se sentindo agora, nesse exato momento, inseguro? Você que está me assistindo nessa live, que está online comigo, quem sabe você está preocupado com alguma coisa e atribulado por alguma coisa. Jeremias é como um de nós, como eu, como você. Grandes homens na Bíblia, grandes mulheres na Bíblia foram exatamente como cada um de nós. Sofreram, ganharam, perderam às vezes, choraram muitas vezes, passaram tempos difíceis também, e também tiveram momentos de bonança, mas tiveram momentos de sofrimento. Fale para quem está do seu lado: quem não sabe o que é sofrer, jamais aprenderá a viver. Sabe qual é o maior erro dos pais hoje? Eu me incluo, que nós queremos facilitar para os nossos filhos aquilo que nós mesmos enfrentamos dificuldades lá atrás, e tornamos eles um fracasso de filho. É isso mesmo, irmãos. Eu tive que me virar de noite, porque não tinha quem me buscasse na escola, e naquele lixão lá que tinha que passar, na antiga Trabalhadores, que não tinha iluminação, eu tinha que ir a pé, novo, não tinha idade ainda, não tinha maioridade ainda, mas saía com o meu livrinho de escola na chuva, e indo a pé, porque não tinha bicicleta, lá para o Tosque. Quem lembra dessa época? Tudo escuro, e tinha que enfrentar, ir até lá, e eu morava aqui no sítio São Sebastião. Mas hoje não, a gente faz o quê? Tem que buscar o filho na porta e tem que levar na porta. Nossos filhos não sabem o que é sofrimento, mas só nos tornamos o homem que somos hoje pela batalha que nós tivemos lá atrás. Você só se tornou a mulher guerreira que você é hoje pelos problemas que você teve capacidade de superar e enfrentar na sua vida. Nós estamos ensinando muitas vezes a dar de mão beijada, assim, ao menos se pagar um preço por aquilo. Deu para você entender? Não que você não dê atenção para o seu filho, não que você não tenha que facilitar, mas você tem que ensinar ele a pescar, e não somente dar o peixe pronto para ele comer.
tem que ensiná-lo a buscar a Deus enquanto se pode achar, tem que muitas vezes, mesmo podendo ajudá-lo, você vai dizer não, para ele aprender a depender de Deus e se virar para encontrar em Deus o refúgio dele. Tem lutas que o teu líder não vai estar do teu lado, que você tem que enfrentar sozinho, e sabe o que é que acontece? Você não entende esse processo, se queixa do líder, aponta o defeito do líder, porque o líder te abandonou, mas é Deus querendo que você cresça, e é na dor que você cresce. Eu vi uma frase de um pouquinho que o Ricardo trouxe hoje de manhã: a dor traz maturidade. No ventre do sofrimento se traz crescimento. Mas não, nós estamos aqui se preocupando mais com pessoas para mantê-los na igreja, do que a preocupação seria para trazer pessoas para cá. Porque muitas pessoas mimadas. Não se esqueça, discípulo amado, eu te falo com muito amor e carinho, só vai haver crescimento na tua vida a partir do momento em que você aprender a ter experiências profundas com o teu Deus, em que o teu líder não vai estar muitas vezes do teu lado para isso. Muitas vezes eu chorei sozinho, que o meu líder não deu para me atender. O meu pai na fé não pôde me atender, teve um momento que ele pôde me atender, mas teve um momento que eu tive que chorar sozinho, que eu não tinha ninguém do meu lado para orar comigo, que eu tive que depender sozinho da minha fé. É como eu preguei um dia desses. Quanta gente que está andando com muleta, tira a muleta, se desvia. Nós não estamos aqui seguindo homens, estamos seguindo o Senhor. Tem muita gente aqui que a gente tem como referencial, e pode ser como referencial, mas ele sim pode falhar um momento, e pode ser proposital, para que Deus possa fazer você crescer, para que você cresça. Por exemplo, se ele deixar de buscar você na sua casa, como ele sempre faz, você vai se desviar? Vai deixar de ser crente ou vai mudar de igreja, porque tem mais próximo da tua casa? Ora, você se vira para ir de um lado da cidade para outro, para ir trabalhar, para a igreja você se queixa. Eu sou de uma época em que um desbravador que foi da Assembleia de Deus, apóstolo João Alves Corrêa, que já está em memória, ele descia pela Imigrantes, na época de cavalo, vinha de São Paulo para dar assistência do trabalho aqui, que nem tinha estrada de imigrantes aqui direito, nem asfalto, nem nada. Vê quantas igrejas são plantadas aqui na Baixada. Se pagou o preço, irmão. Muitos vão criticar a posição que você vai estar e o crescimento que você vai ter, pode pedir, no teu restaurante, na sua loja. Vão almejar o que você tem, Leomar, mas não sabe o preço que você pagou ali, para ter o que você tem hoje. Vão te invejar, vão apontar o dedo, vão querer disputar com você, mas nós não queremos disputar ninguém. Se temos alguma coisa, é dádiva do céu para a nossa vida. Não, nós não temos ninguém como patrimônio aqui. Não, objeto, produto de negócio, jamais. Ninguém é forçado a estar aqui, porque a igreja é do Senhor. Quem estabeleceu a igreja foi o Senhor. Então entenda uma coisa, que hoje, no nível que você está enfrentando cansaço, está dizendo, estou cansado. Para com isso. Que maturidade você tem, que nível de fé você tem, que Deus é esse que você serve? Está escrito que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quer dizer que seu líder parar de orar por você, se deixou de ser crente? Se amanhã tiver uma perseguição no Brasil, que não puder mais ter reunião de culto na igreja, acabou tua fé? Se for como a China comunista, que não pode mais pregar o evangelho, não pode fazer discipulado, não pode falar de Jesus. Como eu falei um dia desses sobre a questão da Etiópia, que lá eles dividem as páginas da Bíblia um para o outro, que não pode ter Bíblia. Então eles rasgam a página, você fica com essa parte, você fica com outra. É a única coisa que eles têm de porção da Bíblia com eles.
Irmãos queridos, talvez seja isso que esteja faltando para o real avivamento está acontecendo na nossa igreja. Muito crente cansado, onde já deveria entender que Deus está disposto a nos renovar. Hoje mesmo, agora, neste momento, se fosse desatado na tua vida realmente isso, tu já estaria em lágrimas agora, dizendo: Deus, eu me envergonho da minha fé e do que eu sou, porque com um pouco que eu estou enfrentando aqui, eu já estou querendo desistir. Imagine se você estivesse na China comunista sendo perseguido, onde se te descobrisse que você era cristão, você seria torturado até a morte. Como seria você? É Brasil, né? Você está aí com medo de alguma coisa acontecer aí na questão de governo, para você ficar um pouquinho desestabilizado na sua fé. Irmãos, nós temos que entender o seguinte: o nível ainda está a nível baixo. Deus vai nos levar para níveis muito mais altos. Então renova as suas forças. Sabe quando você chega cansado do trabalho, o que você faz? Tudo que você quer é um banho. Eu quero um banho renovador. E mesmo querendo ir para a cama, tu vai lá e lava aquela louça que está desse tamanho de altura. Tu passa um pano ainda na sua casa, limpa para depois deitar. Quantas mulheres são assim, não é? Você não tem condição de pagar faxineiro na sua casa para fazer para você. Então aí você trabalha durante o dia e depois de noite ainda tem que fazer comida, ainda tem que fazer sua marmita para outro dia, ainda tem que limpar a casa. Vai ensinar isso para o seu filho hoje. Fala: não, como minha mãe encontra força para isso? Como meu pai encontra força para isso? Querido, Deus me adestrou para competir com cavalos. Não é com homens, não. Espiritualmente, nesta noite, Deus está querendo levantar um grande exército, irmãos, e adestrar esse exército para estar, irmãos, competindo com cavalos nessa corrida. Não sei se você está assim, revoltado, inseguro, preocupado, atribulado, não sei como que você está, irmãos. Sabe, eu penso que não era bem o que Jeremias queria ouvir, irmãos. Eu penso que não era o que ele queria ouvir, mas ele precisava ouvir. Deus diz que ele tinha que ser forte, tranquilo, mesmo passando por lutas maiores. Ele precisava correr mais que os cavalos e enfrentar a enchente do Jordão, que estava ali na sua frente. Olha, com muita disposição, hein? Respira fundo e diz: vamos lá, mais um dia. Quantos aqui que amanhecem, tem aquele dia, diz assim: hoje não dá vontade de dar o cano no trabalho? Quem aqui? Fala a verdade, hein? Não mente não aqui. Tem, não tem? Mas tem que trabalhar, irmãos. Você respira fundo, diz assim: vamos enfrentar o ônibus lotado de uma vez. Vamos enfrentar 40 minutos do busão até a ponta da praia. Eita Deus! Não é bem assim, irmãos. Jeremias, ele tinha que parar de se lamentar. Aliás, eita, profeta chorão, que escreveu o livro de Lamentações, não é à toa. Ele tinha que se manter com o coração confiante, porque Deus estava ao seu lado e sabia perfeitamente aonde ia a sua fé e a sua perseverança. Então eu digo assim, ó, Deus sabe até onde você vai aguentar, querido. Deus sabe até onde vai a sua perseverança, a tua fé e a tua coragem, e Ele ainda hoje está falando com você. Jeremias precisava esticar suas medidas de crente e olhar firme para Deus. Deixa Deus te esticar, irmãos. Dá um toque aí no ombro desse abençoado, fala: deixa Deus te esticar. Fala para ele: se apertar mais vai espanar, irmãos? Ou tu aguenta mais um pouquinho mais? Meu Deus,
Pare de colocar lentes de aumento no problema. Foca no seu Deus, Ele é maior do que qualquer problema que você esteja passando. Vamos para 1 Coríntios 10:13. 1 Coríntios 10:13. Vai. As tentações em sua vida, pode ler bem forte a igreja do Senhor, vai. As tentações em sua vida, daquelas que outros enfrentaram, não são diferentes. Continue. E Ele não permitirá maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Dá glória a Deus ou não dá? É diferente o que você está passando? Não. Tem muita gente passando igual a você. Mas Ele diz em Isaías 41:10. Isaías 41:10 e 11. Vamos lá. Não tenha medo. Eu sou o teu Deus. Vou te fortalecer. Vou te ajudar. Com a minha vitoriosa mão direita, vou te sustentar. Sim, todos os furiosos inimigos e humilhados, quem se opuser a você morrerá e não dará em nada. Olha lá, Deus segurando na tua mão e dizendo que você quer o quê? Quer peitar Ele? Olha quem está do lado dele aqui. Eles vão ficar confusos. Quem apareceu? Como apareceu? Como isso? Mas é assim, o nosso Deus aparece na hora certa, no momento certo para te socorrer, amém ou não? A vitória é nossa, em nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado: não se canse com aqueles que correm a pé, porque Deus vai te levar a competir com cavalos. Aleluia! 1 João 5:4. 1 João 5:4. Veja. João 5:4, travou, vamos ver. Pois todo aquele que é nascido de Deus, quem nasceu de Deus? Quem nasceu de Deus? Venceu o mundo, vence o mundo, e obtemos essa vitória, fé. Amém ou não? Então, eu preciso ter certeza que Deus está comigo, porque vencer não é nunca perder. O que eu falei? Mas prosseguir confiante. Eu preciso prosseguir com confiança. Eu preciso, mesmo depois de perdas, continuar confiando. Vencer não é receber tudo o que pedimos, e nada vai nos faltar de jeito nenhum. Simplesmente vencer é continuar acreditando ainda que nos falte. Quando as respostas parecem não vir, eu continuo crendo que as portas se abrirão para mim. Então, você recebeu hoje algo que te abalou? Qual a notícia que nessa semana te abalou? Qual foi a seta que o diabo lançou contra a tua vida que te deixou abalado? Existe algum parente drogado na sua família? Seu casamento foi desfeito? Você está debaixo de um diagnóstico de uma doença incurável? Sua filha está passando por problemas de depressão? Você perdeu o emprego? Está desempregado? Você está todo endividado e está para ser levado o seu carro ou empenhorado a sua casa?
Existem hoje rios cheios diante de você, mas lembre-se, esse é o primeiro desafio que você vai passar. Mas Deus disse para Josué: eu sou com você, levanta-te e passa esse Jordão. Se você se cansa diante de um Jordão, imagine quando você enfrentar Jericó. Tem Jericó para você enfrentar, tem Ai para você enfrentar, tem a terra de Enaque para você enfrentar. Não se preocupe, Hebrom está à sua espera, mas em frente, passe esse Jordão, enfrente Jericó, se mantenha firme que Deus é com você, amém? Números 23:19, você tem que se manter firme, confiante, porque fiel é aquele que prometeu. Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez Ele falou com você e não agiu, alguma vez prometeu e não cumpriu. Está aí, em Hebreus 10:38 diz: o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Verso 39, nós porém não somos daqueles que recuam para a perdição, mas somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Está aqui, 10:38, o justo viverá da fé, ele não pode retroceder, ele irá fazer o que precisamos do modo que nem sempre imaginamos, vai ser de uma forma diferente do que você espera, mas Deus vai agir. O impossível Deus faz por nós, quando nós descansamos inteiramente nele. Fique em pé em nome de Jesus. Jeremias, na verdade Jeremias não queria sofrer. Jeremias estava sendo rejeitado pelo seu povo natal, da sua terra natal. Jeremias estava sendo perseguido, ele não queria ser perseguido. Jeremias estava sendo humilhado, ele não queria ser humilhado. Jeremias estava passando por um descrédito pelo seu próprio povo, as pessoas de Anatote, mas precisava passar pelo esse processo. Ele fez orações, sim, intensas orações, intensos clamores. A sua situação chegou a extremo e até piorou. Jeremias, irmãos, lamentou diante de Deus e pediu, se queixou, como eu li com vocês aqui. Só que Deus declarou ao seu profeta que ele deveria ser forte, que ele deveria ser firme diante dos inimigos, porque na realidade não eram tão perigosos assim. Sabe, o que Deus estava dizendo para Jeremias é: os inimigos estão no mesmo nível que você. Você está achando que eles são mais fortes, que eles vão te matar, mas não, estão no mesmo nível. Fique tranquilo, você não precisa se preocupar, Jeremias. Você não precisa se revoltar, Jeremias. Jeremias estava na verdade fazendo uma tempestade num copo d'água. Se em terra de paz não te sente seguro, o que você vai fazer na floresta do Jordão? Se no tempo que a gente está vivendo não consegue ficar em paz, imagine quando tiver realmente tempestades de perseguição mesmo, de verdade. Se o que nós estamos passando agora, a gente já está dizendo, eu não vou aguentar, imagine, pastora Cris, quando vier mesmo a perseguição. Viu, pastora Tami? Se a gente já não está aguentando o que eu estou passando, imagine quando vier mesmo. Deus está falando com a gente. Sabe o que acontece? Jeremias colocou a sua confiança em Deus, e Jeremias triunfou sobre tudo e todos. Hoje Deus está dizendo aqui: fecha a tua boca para murmurar, irmãos. Não murmure por pequenas coisas, não se queixe por pequenas coisas, não fique ansioso com o futuro, está nas mãos de Deus. Deus sabe o que é melhor para você. Você está em busca de provisão, Deus já tem a provisão para você. Se você está em busca de filhos, Deus tem filho para você, e Deus guarda os seus filhos para você. Deus fala assim: cuida da minha obra, cuida do que eu estou colocando nas suas mãos para cuidar, e deixa que eu cuido dos teus.
tua preocupação é as finanças. Deus está dizendo: eu cuido das suas finanças. Sua preocupação é saúde. Eu sou o Senhor que te sara, que te cura. Quais são os seus dilemas? Quais são os seus perseguidores? Apresenta diante de mim. Eu digo que eles são nada. Busque primeiro o reino de Deus. Mateus 6:25 até o 34. Mateus 25 até o 34. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais do que a comida, e o corpo não é mais que a roupa. Observe os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. 32. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão doadas ou dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Acredita que em hipótese alguma Deus deixará que os inimigos triunfem sobre você. Ele nos garante que a vitória é nossa. Então hoje Deus tem renovo para você. Deus tem renovo para você. Não distorce a palavra. Se você é uma pessoa que valoriza, que acredita no teu Deus, às vezes é um processo que você está passando apenas. E Deus está trabalhando na sua ansiedade. É isso. Tem pessoas em que Deus está trabalhando na sua ansiedade. E quando você começa a olhar para isso, a sua ansiedade é grande, começa a se comparar com pessoas, você começa a entrar em problema. Você começa a comparar você com outro, sua casa com outras. Deus está testando sua fidelidade. O que mais acaba com você é achar que o pouco que você recebe não está sendo suficiente, porque você está sendo fraco, ou não está sendo lutador o suficiente para ter mais como você almeja. Você não está entendendo. Deus tem mais para te dar. Talvez seja um processo que você esteja passando, e isso está te gerando um cansaço. Estou cansado de receber só esse salário, de ter somente esse nível de vida. E aí te desestimula, não te dá força de ir adiante, não te dá energia para prosseguir. Em tudo na tua vida tem um processo. Na minha vida foi um. Eu renunciei mais de 20 anos de registro em carteira da minha vida para poder servir a igreja. Foi um chamado. Não digo talvez que com todos seja assim, mas comigo foi. Passei pelo teste até da polícia militar, e quando foi para dar prosseguimento nos exames, lá na ponta da praia, eu parei. Estava num trabalho praticamente onde todo mundo almejava, que era ser um empregado de um correio. Fiquei 3 anos e meio lá, onde todo mundo falava: nunca vou ser mandado embora, agora você é como funcionário do governo federal.
Pois Deus me tirou com 3 anos e meio, mandado embora. Por quê? Porque Deus tinha algo mais excelente comigo, era um processo que eu tinha que passar e tinha que acreditar que Deus estava levando eu ao destino. Então hoje Deus está falando com alguns aqui, escuta, se o processo que você está passando agora é tão baixo, você já está se cansando, imagine para onde eu vou te levar. Aí você vai estar totalmente desestruturado, destruída. Confia em Deus. Tenha referencial de algumas pessoas, de alguém que perseveraram e conseguiram chegar até onde chegaram. Se o teu chamado é ministerial, está aqui alguém que pode servir de um referencial para você, para a glória de Deus, que perseverou no chamado e se cumpriu o que Deus falou. Agora, se o teu chamado seja outras coisas nas suas áreas da sua vida, ou se é um processo que você tem que passar, da mesma forma você está cansado, o que Deus está dizendo para você? Escuta, é hora de renovar suas forças, porque eu sou um Deus de potencial, eu quero te levar mais adiante. Olha que coisa impressionante, Deus estava falando comigo, dizendo assim, se tu te cansas com 500, imagine quando chegar aos 5.000 para você cuidar. Isso daí não foi desestímulo para mim, não foi para me desestimular ou parar, pelo amor de Deus, não foi para isso não. O Espírito Santo, quando fala comigo, eu entendo a linguagem dele. Ele quis dizer para mim, eu tenho algo mais para você, não é para você paralisar com isso. E todas as vezes que você se sentir cansado, eu estou aqui para te renovar. É o cansaço do crente que todo mundo passa. Elias passou e quase morreu. E Deus sabe do cansaço que a gente passa, e quando a gente está cansado, sabe o que Ele tem para nós, Wilson? Pão e água, e manda um anjo para nos servir. Cadê os homens para nessa hora socorrer Elias? Não, teve que ser anjo. Então Deus sabe do teu cansaço. Eu estou falando de uma forma bem calma contigo. Se tu estás cansada, competindo com homens, te prepare, porque tua competição vai muito mais além. Vai com cavalos de corrida, querido. Talvez seja no nível daqueles cavalos de primeira linha de Faraó, viu? Puro sangue. Aí você diz assim, poxa vida, isso daí é muito desleal essa competição. Não. Deus está te fazendo entender que quem está do teu lado é aquele que te dá força para ir, para chegar adiante. Alguém por acaso se lembra daquele versículo, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão? Isaías, né? Mas aonde? Batalha bíblica, vai, sem receber torta na cara. 41, 40, 43, 42, precisa do celular do Google agora para ajudar? Eu acho que é 40. Vamos lá. 40. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Mas antes disso, vamos ler o antes, o 30, o 29. Vamos o 28 ainda. Você não ouviu? Pode ler bem forte. Que coisa linda, nunca perde as forças, Deus, e ninguém. Continua o 29. Lê de novo essa frase. Mais uma vez. Vamos ver os homens naturais como procedem, vai.
Feche os seus olhos. Eu estou olhando para pessoas aqui que estão competindo com homens e estão se cansando. Estão andando com homens e estão dizendo: não aguento mais. Estão no nível em que estão se sentindo exaustos, cansados. Já disseram: eu vou desistir, eu vou parar, não vou aguentar. Mas Deus está dizendo assim: você confia em mim? Você confia na minha palavra? Você sabe o que eu tenho para você? O que eu tenho para você te fará competir com cavalos. O nível é muito mais além do que você imagina. E se você se cansa competindo com homens, imagina quando você estiver competindo ou correndo com cavalos. Jeremias, você está pensando que você vai ser destruído, que o teu casamento já era. Enquanto isso, eu já separei para você algo que vai ser um renovo para a sua vida e para o seu casamento. Ah, mas o inimigo tem me atacado. Ah, mas as coisas estão difíceis para mim. Já era. Deus diz assim: não diga já era, eu sou teu Deus. O cansaço do crente volta o 30, volta o 29, dá força aos cansados. Você quer isso para a tua vida? Como você se encontra? Como você se encontra? Eu encerro essa palavra dizendo: Deus tem força para você, crente. Deus tem renovo para você. Deus tem pão e água para você. E Deus vai te tirar dessa caverna. Deus vai te colocar no nível que Ele quer te colocar. Sim, vai vir aquilo que você tanto espera. Deus vai te levar a um nível de prosperidade muito grande. Mas você vai precisar de um renovo e entender que esse é um processo que você está passando de dificuldade, mas te adestrando para algo maior.